Tatuagem. Já viram? O filme está disponível na Netflix e é dirigido por Hilton Lacerda. O filme acompanha o Fininha, um soldado do exército numa das piores épocas do Brasil, a ditadura militar. Tá certo que o filme procura entender como a decadência da ditadura, mas para mim esse é um dos piores momentos do Brasil. A gente tem pessoas com medo do que está por vir, com medo de como seguir a vida depois de um momento tão intenso. Fininha é vivido por Jesuíta Barbosa e ele está procurando sair da sua própria cova e atrás de um sonho teatral. E por trás desse sonho teatral, a gente tem Clécio, vivido por Irandir Santos. Clécio é líder de uma trupe de teatro chamada Chão de Estrelas. O grupo procura ser o completo oposto a qualquer censura e repressão dessa época. Os dois se encontram num momento inoportuno, quase que impossível, até porque é um romance impossível. A gente vê numa cena que remete muito a Nasce uma Estrela. Clécio está em cima do palco, cantando diretamente por um homem desconhecido, numa paixão intensa e momentânea. Ele nem sabe o nome dele. Uma mulher. Estamos aqui, nós somos Chão de Estrelas. O nosso show vai estrear. Nós somos veganos e nós somos perigosas, bem gostosinhas e amorosas. E vem aqui, entre nessa dança, e venha ver vontade. Um romance típico de Romeu e Julieta, não é mesmo? Fininha, jesuíta, estava no seu auge de atuação. Vivia naquele papel que parecia que ele estava pedindo socorro em qualquer momento. E quando ele conhece o Clécio é uma confusão. Mas o Hilton gosta de pregar uma peça nesse filme. Hilton Lacerda foi o roteirista e diretor. Dá a impressão que nunca foi a ideia, sabe? Nunca foi a ideia ser sobre esse romance. Na minha opinião, quando a gente vê o romance desses dois, pareceu muito fácil. Eles já se conheceram e na primeira noite já foram direto pra cama. Eu acho que ele quer deixar esse romance fácil para que a vida desses dois personagens seja pior do que o próprio coração. A gente tem a insegurança de Clécio e a dualidade do Fininha. Quem é esse rapaz? Do que ele vive, o que ele quer com Clécio e com o Chão de Estrelas. Era uma insegurança só, e ele vivia lá. E, sinceramente, eu não sei se gosto desse estigma. A gente precisava de um romance. Mas se era isso que o diretor queria, fazer o quê? Não é mesmo? Uhum. Foca aqui a repressão e a censura. E a terrível vida de um militar nessa época. O cara que sabe que é obrigado a estar lá e que não tem saída. A gente tem um grupo de teatro que vive a maior alegria do mundo. A gente tem essa cena inicial belíssima de uma peça gravada. Uma peça com direção de arte, com figurino, com a plateia participativa, uma plateia que está ali na marginalidade. Mas, por outro lado, Fininha precisa visitar a família. Aquele lugar silencioso, vazio, amarelado, de velho, que ele precisa a todo tempo vestir uma própria roupa para aquele lugar. Uma roupa de quem, sinceramente, não liga de estar ali com aquelas pessoas. Ou será que liga? Acho que a graça do personagem do jesuíta é exatamente essa. Fingir ser quem não é e, por outro lado, querer ser quem é. O jesuíta salva demais essa interpretação. É uma interpretação vaga. É um cara que nunca teve tanta experiência. E aí se vê num mar de interpretação, de arte, de cor. Imagina a cabeça desse cara. Já o Clécio, a vida vivida, né? O cara que tá ali na marginalidade desde sempre. Se apaixona por um militar. Só o Clécio mesmo. A trupe de teatro é um dos destaques do filme. 7, 8 e entrou. Rodou.
Sem dúvidas, o romance não foi feito para vender ali. A gente tá vendo um grupo de teatro fictício, completamente formado. Atores se dedicando àquilo que eles vivem. Os atores reais vivem aquilo e eles só estavam interpretando quase que eles mesmos. É de uma fina camada de interpretação, sabe? Sem falar das tremendas referências a Glauber Rocha. A cena que ele chama o cara de Glauber. Pra mim aquilo ali é fantástico. Diga aqui, qual é o seu nome, hein? Glauber. Glauber Rocha? Não. Estamos feitos, né? Junto à Anarquia Licenciada e o Cinema Novo. Glauber Rocha, minha gente. Bom, o que fala da censura, né? A decadência da ditadura militar é o maior ponto-chave, o principal plot desse filme. Alguém aqui ama a mãe? Respeitamos nossa mãe, mas amamos nossa pátria, Senhor! A quem vocês devem obediência e respeito? A pátria e só a pátria, Senhor! Ela tá ali para contextualizar esse grupo de teatro, mas ao mesmo tempo ela tá ali para contextualizar esse romance. O que o Fininha tá fazendo ali, sabe? Quem que é esse cara? Bom, ele tá ali para fazer uma das cenas de sexo mais bonitas que eu já vi na vida, sinceramente. É aquela cena que não é intensa, mas ao mesmo tempo você sente o prazer de estar ali. Você sente o prazer desse casal. Mas por cortar bem na hora chave, você tem a incerteza de que aquilo vai terminar bem. É um cara que tá entrando numa vida de artista como nunca viveu, sabe? É incomum, é fantasioso, é um sonho. O filme trata dessa paixão num looping completo. A gente tem o Clécio num ciúme intenso, completamente intenso e desacerbado e desnaturado. Não tem por que ele estar nesse ciúme. Ele não era um grande apoiador do amor livre e tá com ciúmes desse soldado? Eu não acho que isso seja ciúmes. Isso pra mim é medo. Clécio tem medo do que o Fininha pode fazer e o que ele tá fazendo. Fininha não é bobo. Ele vive a repressão dentro do quartel. Mas ele vive a repressão daqueles que não se reconhecem. Daqueles que não souberam a entender esse lado que o Fininha conheceu com o Chão de Estrelas. Acho que de maior importância que tatuagem traz para o nosso cinema brasileiro é ver esses dois atores abertamente LGBTs interpretando papéis de pessoas LGBTs. Jesuíta Barbosa, ele tá ali sendo ele mesmo, sabe? Acho que se a gente analisar toda a trajetória do cinema brasileiro, poucos filmes souberam fazer isso. Quase nenhum. Tinha pessoas cis interpretando pessoas trans em filmes aclamadíssimos, ganhando até prêmio. Né, Vera? Mas tatuagem não. Tatuagem não tem medo de ser quem ele é. Tatuagem procurou esses atores para isso, para esse papel intenso de ser um LGBT e ser um LGBT vivendo a ditadura, que é mais intenso ainda, né? Mas o que é um ponto forte no filme, na minha opinião, também é um ponto fraco. Pra mim, aquilo ali é o puro suco do teatro e da quebra da quarta parede. O filme, pra mim, é o primeiro e o segundo ato, é viver aquele teatro, viver o Chão de Estrelas. E aí, quando ele tenta representar essa repressão que o Chão de Estrelas vivia, o filme vai para outro lado completamente. É quase um desrespeito, sinceramente. O terceiro ato nada mais que uma peça que já foi interpretada lá pro final do segundo ato, que foi censurada, e o Chão de Estrelas decide repetir essa peça. É a mesma cena, com outros ângulos. O plot que o diretor queria trazer nessas duas cenas era que quem é que ia lá fazer a censura e a repressão? A gente vê os carros, a gente vê os soldados, mas a gente não vê Fininha. Fininha tá dentro desse carro? Será que esse era o plano do Fininha esse tempo todo? Mas não. Quando chega no final, a gente vê que Fininha tava em cima do palco o tempo todo. E aí a repressão acontece com uma imagem e acaba. E corta. E aí a gente é apresentado o que parece que estava sendo trabalhado o filme inteiro. Um filme dentro de um filme.
Em que momento você estava percebendo isso? Talvez no meio das imagens, no meio do miolo do filme, você via essas imagens meio de sonho, filmadas com uma Super 8, você não entendia o que estava acontecendo. No final do filme você entende. Um dos membros do Chão de Estrelas era o professor, e esse professor estava gravando esse tempo todo para fazer um filme. E no final do filme a gente tem a estreia desse filme. Mas aí fica a pergunta, se a ideia era demonstrar toda essa militância da ditadura e da censura que a peça teve, o filme nada mais é que a representação da peça. E ele não foi censurado? Pra mim não faz muito sentido, e não faz muito sentido pro lado que o filme foi. Simplesmente Fininha some, Fininha foge pro Rio de Janeiro, pro São Paulo e... Rio de Janeiro ou São Paulo? Pra São Paulo. Fininha foge pra São Paulo e simplesmente some. Ele não vai, ele não volta pra vida do Clécio nunca, e o Clécio só vai ver a estreia do filme. E o filme tem o Fininha, o filme tem um soldado ali, e a estreia do filme é até televisionada. Tem uma repórter ali. Esse filme não foi censurado. Eu não consigo entender se isso foi alguma crítica. Até a Embrafilmes, que era uma empresa de distribuição feita pelo próprio governo durante a ditadura e que escolhia os filmes que iam ser passados. Mas se tem nudez, tem tudo que o teatro é e tudo que o Chão de Estrelas é, e é um filme que tá rodando de boas. Eu não sei se teve um time skip, o filme não deixa claro se teve um time skip depois da repressão ou não, mas que é esquisito, deixa o filme muito esquisito. A gente acaba com o que era a magia do teatro nesse filme, a gente acaba o que era o romance do Fininha e do Clécio, e a gente passa para um filme que a gente nem sabia que estava sendo feito e que do nada virou a maior estrela de tatuagem. O que o diretor teve coragem de demonstrar a liberdade sexual e artística, e principalmente de Fininha, que junto com seus colegas de quartel tatuou no próprio peito a inicial da pessoa que ele ama, com navalha, com pontinhas de dor, ele não teve coragem de demonstrar uma boa representação de uma ditadura militar. A contradição das relações humanas é o leitmotiv da mudança. As diferenças é que alimenta as unidades. Unos por diferir. Então, devemos deixar de lado esses provincianismos dolosos da visão de caolho. Semiótico? Sim. Perder de vista jamais. Estamos no momento de comprar nossas roupas para o desfile que ainda está por vir. Estou aqui para garantir que cada um de vós sinta os peidos poéticos que produzo. Arranho o povo com a minha sombra e por ele eu me dano e mato, caindo, caindo. Múltiplo e sempre, e rumo ao salto.